Olá pessoal, bom, estamos aqui em mais uma videoaula agora de uma outra disciplina. Nós vamos ver a disciplina de PPAP. Essa sigla significa Projetos e Práticas de Ação Pedagógica. Nós estaremos aqui então no nível 1, que envolve educação infantil. Essa disciplina tem por finalidade elaborar um projeto de pesquisa. E nós precisamos entender do que se trata, então, um projeto de pesquisa. Com o projeto de pesquisa, nós temos também o objetivo de esclarecer ao próprio pesquisador as questões que ele pretende enfrentar e dialogar. Então, nós falamos muito de um negócio que é teoria e prática. Teoria e prática. Nós temos nas nossas aulas muita teoria, e essa teoria ela serve de embasamento para a minha prática. Agora então nós vamos elaborar um trabalho a partir das nossas práticas, e esse trabalho tem esse objetivo de esclarecimento a essas questões que nós pretendemos dialogar. Por exemplo, em sala de aula nós falamos muito, debatemos acerca de alguns assuntos, algumas pessoas concordam, outras discordam. Isso é um confronto muito válido nos nossos cursos, porque eles vão nos levar à pesquisa. Eu falei muito isso em sala de aula com vocês. E a nossa atenção diante disso é que faz de nós um pesquisador, certo? Então nós precisamos saber quais estratégias que nós poderemos utilizar para que haja um embasamento do nosso projeto de pesquisa. O material da nossa plataforma, eles nos dão 10 itens obrigatórios dentro dessa pesquisa, que são tema, a situação problema, justificativo e embasamento teórico, público-alvo, objetivos, recursos metodológicos, recursos, cronograma, avaliação e produto final e referências. De cada um nós vamos falar um pouquinho para vocês terem um melhor entendimento do que será preciso. O tema, né? O tema ele é sempre o assunto principal. Então, se eu vou escrever um texto, ele tem um tema, porque se não tiver um tema, eu não tenho uma diretriz para seguir. Então, o tema que você escolher, ele é fundamental para te dar orientação ao que você vai descrever no seu projeto. Ele é um assunto principal, né? Uma área de interesse do pesquisador. Então, ele quer responder uma pergunta, ele vai abordar um tema, né? Ele é uma definição genérica do que se pretende pesquisar. Então, vamos falar sobre a inclusão? É um tema. Vamos falar sobre o lúdico em sala de aula? É outro tema. Mas o que te interessa na educação infantil é que você queira realmente exercer esse diálogo, né, dessa ação de responder algumas perguntas acerca de determinados assuntos. E aí eu preciso então de ter uma situação problema. E essa situação problema é parte da formulação de uma ou mais perguntas acerca do que eu quero como resposta na minha pesquisa, né? Ele tem que ser objetivo, ele tem que ser preciso, não pode ser uma pergunta vaga, tem que ser uma pergunta precisa. E ele precisa também ser solucionável. Eu lembro de ter falado para vocês da minha linha de pesquisa no meu estágio, que foi sobre indisciplina. E uma das perguntas que me norteavam era o que é indisciplina? Então, com base nisso, você começa aí a sua pesquisa. Outra coisa é a justificativa e esse embasamento teórico. Sobre a justificativa, você vai responder quais as razões que te levaram a pesquisar.
Essa é a sua parte daí, a sua justificativa, né? Você vai ter que responder por quê. Na sua justificativa, você vai ter que responder por que dessa pesquisa, né? Ele inclui fatores que determinam a escolha do tema, o intuito de justificar e a sua vontade de dialogar sobre esse tema escolhido. Então, a justificativa é aquilo que já vai delineando um caminho para uma resposta de um problema, para o assunto que você queira abordar. O público-alvo, né? Qual é o público-alvo da sua pesquisa? No nosso caso, a educação infantil. Mas a educação infantil ela é dividida em áreas. São alunos de 4 a 5 anos, é o maternal, o público-alvo são crianças de 2 e 4 anos. Eu tenho que saber qual é o público-alvo. O objetivo, né, ele se divide em objetivo geral e específico. Geral é aquele objetivo amplo que você queira acompanhar. E o específico, o nome já diz. O que nós temos que observar que os objetivos sempre teremos que usar o verbo no infinitivo. Ah, professora, o que é o verbo no infinitivo? Com certeza tem pessoas que não vão saber. Aí você já começa uma outra pesquisa. Verbos no infinitivo é aprender, começar. São aqueles verbos que vão terminar em ar, i, porque ele vai denotar uma ação. Então você coloca os seus projetos, sempre, os seus objetivos, me perdoe, sempre com o verbo no infinitivo, certo? Outra coisa, ele vai falar de um percurso metodológico. Esse percurso metodológico, você vai explicar o caminho do seu percurso de pesquisa. O que você fez, né? O que você aplicou de metodologia nesse caminho, né? Quais foram as formas desenvolvidas dessas atividades propostas no seu projeto. E aí você vai explicar o caminho, essa trajetória nesse percurso metodológico. O número 7 vai falar de recursos, né? É o que foi utilizado. Eu trabalhei a motricidade, então eu usei bambolê, bola, papel, corda, o que você usou de recurso. O cronograma, ele vai destinar-se a traduzir as ações a serem realizadas, distribuindo-os no espaço de tempo. Então, nós vamos distribuir em um mês. Em um mês, com uma aula por semana, você vai ter que distribuir em cada aula todo o tempo que você precisa para elaborar esse projeto. Um projeto plausível, visível, tá certo? Depois, a forma de avaliação, né, que você usou. Como que será avaliado o seu projeto feito com as crianças? Não o projeto que você vai escrever, mas você elaborou um projeto para ser trabalhado na educação infantil. Como será a avaliação? Como você vai ver a evolução dessas crianças, você vai descrever nesse produto final, né? Que tem que ter também aí uma conclusão. E, por fim, nós colocaremos as nossas referências. E essas referências, né, elas são necessárias, porque, gente, não basta eu ter uma ideia, não basta eu dialogar da minha forma, se não houver um outro lado para essa pesquisa, que seria aqui as fontes teóricas que eu tenho. Então, todo pensamento que eu tiver tem que ter um embasamento científico. Esse é um elemento que é obrigatório, que segue a ordem alfabética ali de todas as fontes que você pesquisou, que pode ser livros, jornais, revistas, artigos científicos na internet ou fora dela. Você vai usar de várias referências, né? E a referência geralmente é alguma pessoa já conceituada. Então a gente dá uma ideia, né, de um parecer e confirma com a ideia de alguém que já é reconhecido cientificamente, tá certo?
E outra coisa que eu preciso saber sobre esse embasamento teórico é que às vezes nós temos argumentos. Dentro dessa situação problema, a gente levanta algumas hipóteses, né? Ah, seria isso, seria aquilo. Eu tenho os meus argumentos, só que os meus argumentos precisam dessa fundamentação teórica para provar que eu estou com o raciocínio certo, que se o meu projeto for aplicado, nós teremos coisas muito positivas na nossa educação, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu sei que é uma coisa nova, nós vamos precisar ler, pesquisar para escrever o nosso projeto. Eu espero que vocês não fiquem aterrorizados, tá certo? Porque nós temos uma linha a seguir e todas essas linhas, se você fizer corretamente, nós vamos chegar a um produto final, tá bom? Essa é a nossa primeira aula. Nós, no grupo, estaremos falando acerca de como nós vamos trabalhar esse projeto e a cada semana nós vamos precisar mostrar uma produção, porque nós temos pouco tempo para a conclusão desse projeto e fomos tomados por uma coisa que nós não prevíamos, né? Que é essa ausência do ambiente acadêmico, mas não fiquem aterrorizados, nós vamos conseguir passar por tudo isso e vai dar tudo certo, tá bom? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e nós podemos tirar as dúvidas no decorrer da nossa aula. Um grande abraço, gente. Até mais.